Bom, pessoal, eu trouxe um pouquinho da cronologia dos grupos sanguíneos para vocês entenderem como as coisas evoluíam e como evoluem até hoje. A cada dia a gente costuma brincar, né, que é descoberto um novo grupo sanguíneo, e é bem isso mesmo que acontece, né? Os estudos estão cada vez mais aprofundados nesse ramo. Então, em 1900, como eu disse, foi descoberto o primeiro grupo sanguíneo por Karl Landsteiner, e em 1930, mais ou menos, foi descoberto o segundo grupo sanguíneo, que é o grupo do sistema RH, também bastante estudado até hoje. É um sistema de grupo sanguíneo bastante complexo, vocês vão ver mais para frente. E aí, o grande boom para a descoberta dos grupos sanguíneos aconteceu em 1945, quando foi descoberto o soro de Cumbres. Até 1945, só se podia descobrir grupos sanguíneos cujos anticorpos eram de ocorrência natural. A partir disso, com a descoberta, né, da antiglobulina humana, foi possível descobrir anticorpos irregulares e, a partir daí, outros grupos sanguíneos. Então, percebam que, a partir, né, da descoberta do soro de Cumbres, nós tivemos, assim, um aumento decrescente de números de grupos sanguíneos, né, que foram descobertos. Mais para frente eu vou falar quantos grupos sanguíneos nós temos hoje. Aí, ó. Hoje, em 2020, nós temos 40 sistemas de grupos sanguíneos caracterizados. Esse ano, em julho, foi descrito mais um, o último. Ele chama MAN. Essa tabelinha aí do lado, ela é da Sociedade, né, Internacional de Banco de Sangue, né, da Sociedade Internacional de Transfusão, da ISBT. Eles caracterizam os grupos sanguíneos, colocam esses antígenos todos agrupados em seus sistemas, caracterizam um símbolo que vai ajudar na forma de comunicar, né, dos bancos de sangue saberem, falarem a mesma língua, fala qual é o gene que tem esse grupo sanguíneo, quantos antígenos tem nesse grupo sanguíneo, qual é o cromossomo que está localizado, enfim, tudo relacionado ao grupo sanguíneo é descrito por eles. E como eu disse, para poder caracterizar um grupo sanguíneo, nós temos que ter bem estruturado qual é a função bioquímica desse antígeno, qual é o anticorpo que foi produzido. Nós não conseguimos caracterizar um grupo sanguíneo, um antígeno de grupo sanguíneo, se não tiver a caracterização do anticorpo, se a gente não conseguir falar qual é o tipo de reação, se a gente não conseguir descrever qual é a função que ele vai desempenhar no organismo. Então, isso tudo foi organizado só em 1980. Antes disso, a caracterização era feita basicamente assim. Um estudioso descobria um grupo sanguíneo, dava um nome, geralmente era o nome do paciente em que se descobria, em que se relatava aquele grupo sanguíneo, e a partir daí, se tivessem as mesmas características, ele era englobado, né, dentro desse sistema. Em 1980, já tinham mais de 200 antígenos descritos. E aí, a ordem e os nomes ficaram muito complicados. Então, um grupo de trabalho foi montado e eles decidiram reorganizar os grupos sanguíneos. Claro, eles não tiraram os nomes que foram dados, até mesmo, né, que a maioria homenageava, seja o paciente ou quem descobriu o grupo sanguíneo. Então, os nomes se mantiveram e o que eles conseguiram caracterizar foram gene, qual era o número de antígenos, a estrutura, quais eram os anticorpos. Então, eles foram reorganizando os grupos sanguíneos que existiam naquela época. Então, dos 232 antígenos,
eles conseguiram agrupar 157 em 19 sistemas. Então, percebam que com o advento, né, da biologia molecular, quantos grupos sanguíneos foram descobertos só nesses últimos 20 anos, né? Nós saímos praticamente de 19 sistemas, hoje nós temos 40 sistemas. Então, imaginem o porquê é tão difícil a gente transfundir, a gente conseguir sangue, né? São 40 sistemas, mais de 364 antígenos, não tem como a gente compatibilizar isso tudo, então a gente parte caracterizando aqueles que são mais hemolíticos, que têm importância transfusional, que podem desencadear um tipo de reação transfusional grave, e aí a gente tenta fazer sempre aquela transfusão compatível, claro. O legal seria se a gente conseguisse estudar todos eles, mas assim, é impossível, né? Não tem como. Então, a gente vai estudando de acordo com o que vai aparecendo e vai caracterizando, né? O que acontece? Dentro de um banco de sangue, preconiza-se fazer o estudo pré-transfusional da tipagem sanguínea, ABO e RH. Por quê? Porque são os mais hemolíticos. Então, a gente caracteriza, né, qual é a tipagem sanguínea daquele paciente e busca uma bolsa que seja fenótipo ABO-RH compatível. Caso esse paciente apresente algum outro anticorpo, a gente vai estudar, né, descobrir qual é esse anticorpo, né, fazer a fenotipagem, que é o teste onde a gente caracteriza quais são os antígenos que estão presentes nas hemácias ali daquele paciente, e aí abre um pouquinho do leque desses sistemas, né, dos grupos sanguíneos. A gente estuda alguns antígenos dos sistemas, nem todos, né, não dá para a gente estudar todos, a gente estuda aqueles que são os mais importantes. Por exemplo, no sistema CAL, que foi o sexto sistema de grupo sanguíneo a ser descoberto, nós temos 36 antígenos, né? É muita coisa para a gente poder fenotipar, para a gente poder caracterizar. Então, a gente estuda aqueles antígenos que são mais imunogênicos e que podem acarretar, né, em doença hemolítica, né? Sobretudo transfusional ou doença hemolítica, implicar em doença hemolítica do recém-nascido. Enfim. A outra gravura aqui é só para ilustrar um pouquinho de qual é a função que cada sistema pode exercer. Então, por exemplo, o sistema KID, ele é caracterizado, na verdade, como transporte de ureia. Ele funciona como um canal de transporte ali na hemácia. CAL tem a função de enzimas, Duff, molécula de adesão, o sistema aqui do Rogers, a função dele é regulação de complemento. Então, assim, cada sistema de grupo sanguíneo tem a sua função na membrana da hemácia. E aí, para a gente poder descrever, caracterizar algum antígeno novo, a gente precisa descrever qual é a função que ele exerce na nossa hemácia. Bom, os principais grupos sanguíneos que nós estudamos é o ABO e RH, o sistema CAL, KID, Duff, MNS, Lewis e Diego. Essa preconização está lá na portaria, tá? Que rege a hemoterapia, hoje é a portaria vigente, né, aqui no Brasil. Ele recomenda que a gente estude esses grupos sanguíneos, principalmente para aqueles pacientes que estão em esquema de transfusão crônico. Quanto mais a gente transfunde, né, os pacientes colocam em contato com células diferentes da que ele possui, maior a probabilidade dele produzir algum anticorpo. Então, para pacientes, por exemplo, que têm anemia falciforme, que transfundem mês a mês, a gente precisa caracterizar os grupos sanguíneos, esses mais importantes, para poder dar uma bolsa fenótipo compatível, ou seja, um sangue mais parecido possível com ele. A gente pode formar anticorpos, né, em grupos sanguíneos em duas situações, ou gravidez ou transfusão. Então,
Quando a gente entra em contato, né, com um sangue que não é igual ao nosso, nós produzimos anticorpos, e a partir daí, da produção desse anticorpo, a gente tem que respeitar na hora de transfundir. Por exemplo, um indivíduo que é QEL negativo, ou seja, ele não apresenta esse antígeno em sua hemácia, se ele transfundir uma bolsa QEL positivo, ele vai formar um anticorpo, esse anticorpo chamado anti-QEL, e na hora de transfundir, a gente não vai poder transfundir outra bolsa QEL positiva, né? Porque as hemácias vão ser aglutinadas pelo anticorpo que está presente lá no soro do paciente, né? O anticorpo que ele formou. Então, a gente tem que lembrar dessa regrinha na hora que a gente vai transfundir. Existem alguns anticorpos que são considerados naturais, por exemplo, do ABO, né? Alguns outros anticorpos que são irregulares são esses que advêm da transfusão. Então, a gente precisa caracterizar o sangue na hora de transfundir. O exemplo aqui, essas gravuras, né, do slide, são os cartões que a gente usa para fenotipagem, o geoteste. Lá na Fundação Hemocentro de Brasília, a gente utiliza esses cartões para fazer a fenotipagem, para caracterizar o sangue dos pacientes. Percebam que cada letrinha dessa corresponde a um antígeno. Por exemplo, esse primeiro cartão coloridinho, que tem C grande, C pequeno, é pequeno e um K, né, o QEL. O C grande, C pequeno, é pequeno são antígenos do sistema RH. O QEL, esse K, é do sistema QEL. O terceiro cartão, que tem um Kzinho, também é do sistema QEL, ele chama celano, é outro antígeno. KPA e KPB também é do mesmo sistema, do sistema QEL. Então, assim, dentro do mesmo sistema, nós temos vários antígenos. P1 é um grupo sanguíneo de antígeno único. Lius A e Lius B faz parte do grupo sanguíneo Lius. Luteran, que é Luteran A e Luteran B. KID, KID A e KID B, que são os mais importantes dentro do sistema KID. Então, assim, a dificuldade é encontrar o sangue mais parecido com o seu. Como que a gente caracteriza qual sangue é raro e qual não é? A gente faz essa caracterização do antígeno que está presente ali na hemácia ou que esteja ausente, né? E pela nossa estimativa populacional, né? A gente tem que saber qual é a prevalência que tem na nossa população de doadores e a partir daí a gente vai saber se a gente vai ter aquele sangue disponível para ofertar ou não, tá? Via de regra, o que a gente pode falar, por exemplo, aqui, o último cartãozinho tem assim, FYA e FYB. Esse aí é o grupo sanguíneo DUF, e indivíduos que têm DUF-A e DUF-B negativo, ou seja, que não expressam nas suas hemácias, né? Esses antígenos são raros. Então, assim, a gente consegue caracterizar qual é o sangue pelo estudo dos antígenos presentes nas hemácias, tá? Mais para frente vocês vão conseguir entender melhor como que é feita essa prevalência. Então, aqui eu trouxe um exemplo de uma fenotipagem